Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, 22 de novembro de 2020. Nós estamos agora no terceiro amigo de Jó, Zofar. A teologia dele tenta responder a seguinte indagação: o justo não passa por tribulação? O justo passa por tribulação ou o justo não passa por tribulação? O textuário diz: e terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Já respondendo à pergunta do tema, a nossa verdade prática mostra que mesmo o justo, ele passa por tribulação. O objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como seus outros dois amigos, defende: os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Esta é a teologia dos três amigos de Jó. E Jó teve que se defender disso, porque todos os três acusavam Jó de ter cometido algum erro para estar sofrendo. Zofar defende que o justo não passa por tribulação. Se Jó estava sofrendo tribulação, é porque ele não era justo. Se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da vítima. Jó estava em tribulação, alguma injustiça ele teria cometido. As Escrituras nos mostram que quem está em Cristo não significa ausência de problemas. No mundo tereis aflições. Há uma grande diferença apenas na forma de passar pelas tribulações. Quando estamos em Cristo, passamos pelas tribulações convictos de que Cristo passa conosco por todas as tribulações que nós passamos. Jesus Cristo vai estar conosco. Zofar, ele é mais duro do que seus amigos, acusa Jó, faz dois discursos suficientes para derramar todo o ressentimento contra Jó. Ele já tinha assistido o discurso de seus dois amigos. Ele acusa Jó de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó: volta para Deus. O ponto central do primeiro ponto vai mostrar que o justo passa por tribulação. Para Zofar, Deus é grande e sábio. Para Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. Deus demonstra grande sabedoria quando reprime os maus. Os bons jamais passam por tribulações, porque Deus, em sua grande sabedoria, não vai deixar o justo passar por tribulação. Para Zofar, se alguém deve, algo tem de pagar. Jó estava pagando por algo que ele tinha cometido. Com dureza, Zofar não demonstra nenhum tipo de compaixão pelo sofrimento de Jó. Acusa de se comportar como um animal irracional. Ele chega a usar a expressão como um jumento que não tem entendimento, a não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Que amigo! Às vezes nós temos pessoas assim, que quando estamos sofrendo, colocam o dedo na ferida para a gente sofrer mais ainda. Jó valeu de sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Zofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo de Jó, haveria dúvidas de que Deus ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó o segredo da sua sabedoria, e Jó veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado, segundo Zofar. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria que Zofar defendeu e seus outros amigos. Zofar e seus amigos haviam se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber, donos da sabedoria. Nós temos muitos assim em nossos dias. Tem resposta para tudo, sabem de tudo. Zofar pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Tem gente que se coloca no lugar de Deus. Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós sois inventores de mentiras.
Jó tinha certeza, convicção do que ele não tinha praticado nenhum mal. Jó estava resolvido a deixar seus amigos e ir à procura de Deus. Será que você está rodeado mesmo de amigos? Ou será que você precisa de um amigo verdadeiro? Jó diz, mas eu falarei ao Todo-Poderoso. Ao invés de contar os seus problemas, seus dilemas para seus amigos, que fingem ser seus amigos, conte para Deus. Jó disse, eu vou falar com Deus agora. E quero defender-me diante de Deus. Nós não precisamos contar a nossa vida para uns e outros, contemos para Deus. Jó estava certo de que havia uma sabedoria do alto, e seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens há uma sabedoria do alto, que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor. Pois Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração, disse Samuel. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes da sabedoria de Deus, mas não eram. A conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó não tendo dúvida. Jó está em pecado. A única forma de Jó ser restabelecido é purificando moralmente. Zofar convida Jó ao arrependimento. Se converta, se arrependa, enumerando 3 passos para que ele fosse restabelecido. Voltasse a uma conduta correta, orasse, renunciasse ao pecado. Para Zofar, se Jó cumprisse essas 3 condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus iria restaurar e ele ia sair daquela miséria. A ideia de arrependimento de Zofar é de uma natureza externa, e não interna. Tem gente que diz, faça isso, sem haver uma mudança interior. O arrependimento começa lá dentro, o reconhecimento pelo pecado. Não basta se vestir, não basta demonstrar algo por fora que lá dentro não existe. Arrependimento de verdade começa lá dentro, no coração. A teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina, não serve para a salvação. O arrependimento não é um ritual. Zofar queria o arrependimento como um ritual. Jó não encontrava dentro dele de que ele havia pecado, mas ele devia fazer simplesmente para cumprir um moralismo exterior. A simples prática de ritos não tem poder de alcançar a graça divina, o favor divino. Era o que, na verdade, isso era que se conhece hoje como legalismo religioso. Pessoas que obedecem por obrigação. Pessoas que realmente não sentem a necessidade de santificar a Deus. Será que é possível negociar com Deus? Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das dificuldades. Negocia com Deus. Troque com Deus. Faça igreja um mercado onde você pode comprar o que você quiser com rituais, sem encontrar o verdadeiro sentido das coisas. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interessada. Porventura serve Jó a Deus debalde, sem interesse nenhum? Jó só servia a Deus porque era abençoado. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o diabo queria. Cuidado com os conselhos. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações de seus 3 amigos, Jó começa a desanimar. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre acusações de amigos. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assumindo algo que não tinha feito. Sabia da sua integridade, não se sujeita a esse capricho do amigo. Jó demonstra que a sua esperança estava desvanecendo. Mesmo Jó sendo justo, diante de tantas acusações, ele começa a desanimar. Ele se compara a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece. Ele começa a enfraquecer. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido.
como uma árvore que tem seu tronco cortado e volta a ter os brotos novamente, mas isso não acontecia com ele. Se assemelhava mais à água que evapora e que se infiltra na terra. Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, mas angustiado. Não tem medo de expressar a verdadeira condição humana. Jó entra em desespero. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, chamando ele para o arrependimento externo. Reconheça, confesse. Deus julga e castiga os pecadores, o castigo dos maus. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Zofar repete tudo que os outros amigos de Jó haviam falado. Compara o deleito de ímpio a uma comida envenenada. Sacia por um momento, mas a digestão é trágica. Tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. E Jó então se vê diante de um paradoxo. Para Jó, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam ser sim punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Está escrito: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Os ímpios, muitas vezes, vivem uma vida esplendorosa. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de ter a vida longa, passavam seus dias em total regalia, morriam em total felicidade. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó 21:13. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos de Deus. Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Zofar diz que todos os maus são punidos, e Jó apresenta um paradoxo. Nem sempre. A experiência mostra que muitos maus são bem-sucedidos. Jó continua a sua defesa diante de seus 3 amigos que foram para confortar, consolar e o acusam. E Jó se defende com argumentos. E os amigos insistem em acusá-lo de pecado. Jó está convencido de que é inocente. Não cometeu nada que justifique o seu sofrimento. Mas os amigos de Jó desconhecem a razão do sofrimento, mas acusam ele de forma impiedosa. Não tenta entendê-lo. Talvez ninguém te entende, ninguém te compreende. Jó, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero, da desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado, não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não blasfema contra Deus. Não blasfeme, meu irmão. Mesmo que você não entenda, não acuse, não blasfeme de Deus. No momento certo, Deus se revelará e mostrará o porquê de tudo isso. Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.